O que aconteceria se a pessoa que abandonaste por a considerares ficada para trás acabasse sentada à mesa principal com um multimilionário, enquanto tu te apercebes de que construíste a tua vida sobre areia? Este é o preço da ambição cega. Deixa um gosto neste vídeo agora mesmo se acreditas que o verdadeiro sucesso não se mede em euros nem em quilates. Subscreve o canal para não perderes histórias de reinvenção e justiça poética que te farão questionar tudo. Alex Castro ajeitou a gravata de seda em frente ao reflexo das portas reluzentes do elevador, uma satisfação presunçosa instalando-se profundamente no seu peito. Ao seu lado, Beatriz Soares, a sua noiva, retocava o batom carmesim Chanel, o seu anel de noivado de 2 quilates a captar a luz e a dispersar pequenos arco-íris sobre o aço polido. O anel tinha sido meticulosamente escolhido, um símbolo tangível do seu sucesso. Tudo na vida dele era uma escolha meticulosa. Achamos que a Madalena estará lá? Perguntou Beatriz com um ronronar treinado. Ela fechou o seu compacto com um clique que ecoava o sentido de finalidade de Alex. O sorriso de Alex ficou tenso. Madalena e Carla eram próximas na faculdade, mas duvido. Os nossos mundos já não coincidem exatamente. Ele deixou as palavras pairar no ar para que se entendesse o não dito. O meu mundo acendeu. O dela ficou para trás. O divórcio tinha sido há 2 anos, um corte limpo e cirúrgico. Ele dissera a si mesmo que era o melhor. Madalena Vidal, com o seu espírito gentil e os seus pequenos hobbies, cerâmica, jardinagem, sonhando com um pequeno negócio de design sustentável, era uma âncora que o prendia. Ele era um tubarão no mundo corporativo das finanças em Lisboa e precisava de uma parceira que pudesse nadar nas mesmas águas predadoras. Madalena queria salvar o mundo com embalagens compostáveis. Ele queria conquistá-lo com aquisições alavancadas. Beatriz era a sua cúmplice perfeita. Ela entendia a linguagem dos almoços de poder, a importância de uma festa numa vivenda de luxo no Algarve e a arte subtil da escalada social. Ela era um acessório ambicioso e bonito e fazia com que a vida dele parecesse exatamente como ele queria que parecesse, no papel, o encontro, no Ritz. O elevador abriu para a suíte na cobertura do Hotel Ritz, com vista para a brilhante extensão de Lisboa. Os seus amigos, Paulo e Carla, iam casar-se numa grande quinta no norte, e esta festa de cocktails pré-casamento era o tiro de partida. O ar estava denso com o aroma de perfumes caros e o zumbido de conversas influentes. Alex, querido, Beatriz, estás deslumbrante. Carla, a noiva, apressou-se, uma visão em seda branca. Beatriz sorriu. Não perderíamos por nada deste mundo. Alex examinou a sala, um rei a inspecionar a sua corte. Ele viu gestores de fundos de risco que ele tinha superado, rivais que ele tinha esmagado e mulheres que agora olhavam para Beatriz com um brilho afiado de inveja. Esta era a sua volta de vitória. Ele tinha construído esta vida, tijolo a tijolo dourado, sobre as cinzas do seu casamento tranquilo e confortável. Ele recordou a discussão final com Madalena, os olhos dela cheios de uma dor que ele se recusou a reconhecer. Mas por que, Alex? Ela sussurrara, parada na sala da sua modesta casa nos arredores. Um lar que ela tinha decorado com amor, com móveis artesanais e vasos de ervas. Eu pensei que éramos felizes. Felicidade não é suficiente, Madalena, ele dissera. As palavras com sabor a cinza mesmo então. Eu quero mais, eu mereço mais. Ele acreditara nisso então e acreditava agora. Ele trocara a tranquilidade pelo sucesso eletrizante. Ele trocara as mãos, suavemente calejadas de Madalena,
pelas perfeitamente manicuradas de Beatriz. Era, por todas as métricas que ele valorizava, uma melhoria significativa. Ouviste quem está a patrocinar o bar de champanhe? O Paulo, bateu ele nas costas de Alex, tirando-o do seu devaneio. O noivo, Julião Vaz. As sobrancelhas de Alex levantaram-se. O Julião Vaz? O magnata da tecnologia? Que ligação é que ele tem contigo? Paulo riu. Não comigo, amigo, com a Carla. Aparentemente é amigo chegado de uma das suas antigas colegas de faculdade. Um investidor importante na nova empresa dessa amiga. É surpreendentemente simples para alguém que podia comprar este quarteirão inteiro com trocos. Alex sentiu uma pontada conhecida de ambição. Uma apresentação a Julião Vaz, uma lenda que tinha construído um império tecnológico a partir da sua garagem, podia ser um divisor de águas. Que amiga? Perguntou Beatriz, os seus olhos a examinarem a sala, sem dúvida a calcular o potencial capital social. A Madalena, disse Paulo casualmente. Madalena Vidal. Lembras-te dela, não é, Alex? O nome atingiu Alex com a força de um golpe físico. O ar na sala parecia rarefeito. A tagarelice da celebração desvaneceu-se num rugido abafado nos seus ouvidos. Ele virou-se para Paulo, a sua compostura cuidadosamente construída a ameaçar quebrar. Madalena? A minha Madalena? Sim, pá! Ela está por aqui, algures! Paulo apontou vagamente para o terraço apinhado. Carla diz que ela está incrivelmente bem. Montou uma empresa de ecodesign que, ao que parece, está a arrasar. O Vaz é o principal investidor dela. Louco, não é? O coração de Alex batia contra as costelas. Não era possível. Madalena, a mulher que chorava quando uma planta morria. A mulher que pensava que um fim de semana bem-sucedido era aperfeiçoar a massa-mãe, a alternar com multimilionários. O chão parecia inclinar-se sob os seus pés. Beatriz apertou o braço dele, as unhas a cravarem-se ligeiramente. Bem, que pitoresco, disse ela, a voz a escorrer com descendência. Ainda bem para ela, por ter encontrado um benfeitor rico. Mas Alex não ouvia. Ele tinha escrito o capítulo final da história dela, apresentando-a como a esposa esquecida e de coração partido. Nunca lhe ocorreu que ela pudesse ter começado um livro novo sem ele. E, pelo som, a sua nova história era um best-seller. O preço do arrependimento. A cerimônia de casamento no norte, na Quinta da Regaleira em Sintra, representando a opulência e história, era um monumento ao dinheiro antigo, uma mansão senhorial com relvados que rolavam até encontrarem o Oceano Atlântico. O ar era fresco e salgado, um contraste gritante com a atmosfera sufocante da cobertura de Lisboa. No entanto, para Alex, a sensação de sufoco apenas se intensificara. Ele passara a noite inteira a reviver as palavras de Paulo. Beatriz, sentindo a sua distração, tornara-se cada vez mais possessiva. A mão dela uma presença constante, a marcá-lo no seu braço. Para de pensar nela. Ela sibilou-lhe no carro. Este é o nosso fim de semana. Nós somos o casal de poder aqui. Lembras-te? Ele lembrava-se. Era o papel que ele escrevera para eles. Mas agora o guião parecia frágil. As falas ocas. Enquanto caminhavam para o grande salão onde a cerimônia seria realizada, Alex não conseguia parar de examinar a multidão impecavelmente vestida. Ele estava à procura de um fantasma, o fantasma da mulher que pensava conhecer. Ele esperava vê-la perdida, talvez um pouco desgastada, uma mulher deslocada num mundo de tanta opulência. E então ele viu-a. Estava parada perto de uma grande fonte de mármore, a falar com a mãe da noiva. Ela não parecia perdida,
Parecia luminosa. Os anos desde o divórcio não a tinham desgastado, tinham-na refinado. O cabelo, que ela costumava prender num rabo de cavalo simples e prático, agora caía em ondas suaves e elegantes à volta dos ombros. Usava um vestido verde esmeralda profundo, que se agarrava à sua figura de uma forma que era sofisticada e inegavelmente sedutora. Era uma cor que ela nunca tinha usado quando estavam juntos, alegando que era demasiado ousada. Mas a mudança mais profunda estava na sua postura. A ligeira queda desculpável que ele nunca notara até que ela se foi substituída por uma confiança ereta e fácil. Ela riu-se de algo que a mulher mais velha disse, um som genuíno, desinibido, que parecia cortar o murmúrio educado da multidão. Era a risada que ele recordava do seu primeiro encontro, um som que ele não ouvia há anos. Uma onda de algo quente e desconhecido o atingiu. Não, já não era apenas surpresa. Era um coquetel confuso e inoportuno de arrependimento e ciúme. Ele, Alex Castro, o homem que tinha tudo, estava com ciúmes da vida que a sua ex-mulher tinha construído sem ele. É ela? A voz de Beatriz era um sussurro afiado ao lado dele. Ele podia senti-la a avaliar Madalena, dos pés à cabeça, os olhos parando no corte simples, mas claramente caro, do vestido, o brinco de pérola único e elegante, o brilho radiante da sua pele. O vestido é bonito para ela. O fraco elogio era um insulto mais afiado do que qualquer crítica aberta. Era a forma de Beatriz de restabelecer a hierarquia. Mas o dardo falhou. Alex estava demasiado hipnotizado. Madalena virou-se então, os seus olhos varreram o jardim e por um segundo de parar o coração, encontraram os dele. Não houve um piscar de dor, nem um indício de saudade. Apenas um breve e educado momento de reconhecimento, seguido de um aceno pequeno, quase imperceptível. Depois ela voltou para a sua conversa como se ele fosse apenas mais um convidado, um estranho num fato bem cortado. Aquele descarte casual picou mais do que qualquer confronto choroso. Ele esperara ser uma presença imponente na vida dela, uma lembrança dolorosa que ela não conseguia ignorar. Em vez disso, ele sentiu-se como uma nota de rodapé que ela mal se tinha dado ao trabalho de ler. "Vamos beber um copo", disse ele abruptamente, puxando Beatriz em direção ao bar exterior. Ele precisava do ardor familiar do uísque para acalmar os seus nervos. Enquanto o empregado servia a sua bebida, ele observou-a do outro lado do relvado. Ela estava agora a falar com um homem de aspecto distinto, com cabelo prateado e uma presença calma e imponente. O homem ouvia atentamente, o seu foco inteiramente nela, um pequeno sorriso carinhoso a pairar nos seus lábios. Ele tocou no cotovelo dela suavemente, um gesto de fácil intimidade, e ela inclinou-se para ele, a sua linguagem corporal a falar de confiança e conforto. Quem era ele? Um associado? Um amigo? A pergunta roía-o. "Certamente se arranjou bem", comentou Beatriz, bebendo o seu champanhe. "Suponho que ter um benfeitor no braço fará isso por uma rapariga." Alex engasgou-se com o seu uísque. "O que é que disseste?" Beatriz revirou os olhos, um gesto de impaciente superioridade. "Oh, por favor, Alex, não sejas ingênuo. Mandei a minha assistente fazer alguma pesquisa esta manhã. A empresa dela, Vida Verde, é a menina dos olhos do setor sustentável e o principal investidor dela, o homem que se senta no conselho dela e possui 40% da empresa, é ninguém menos que Julião Vaz. Eles têm sido vistos juntos em várias galas de caridade. As páginas sociais chamam-lhes o casal eco-poderoso." Ela deu outro gole delicado.
Parece que a tua pequena dona de casa aprendeu a jogar o jogo e afinal, os nós dos dedos de Alex estavam brancos onde ele agarrava o copo. Olhou novamente para Madalena e para o homem de cabelo prateado. Estava a olhá-los com uma nova e horrível clareza. O fato do homem era impecavelmente cortado, mas discreto. O seu relógio era um Patek Philippe, mas não um modelo chamativo. Ele exalava um poder silencioso que tornava o sucesso performático de Alex insignificante. Aquele era ele. Aquele era Julião Vaz. E ele não era apenas o benfeitor dela. A forma como ele a olhava, a forma como ela sorria para ele, era uma linguagem que Alex conhecia intimamente. Uma linguagem que ele e Madalena tinham falado fluentemente antes de ele se esquecer como estava a olhar para Madalena e o seu novo marido. O veredito de Sintra. A cerimônia do casamento foi um evento bonito, realizada num jardim de rosas com vista para o oceano. O cheiro a sal e a rosas misturava-se no ar enquanto Carla e Paulo trocavam os seus votos. Alex estava de pé ao lado de Beatriz, um homem oco num fato feito à medida. Ele podia sentir o peso do olhar de Beatriz, o seu olhar analítico aguçado a perfurar o lado da sua cabeça. Ela já não era apenas a sua noiva. Ela era a sua guardiã, desafiando-o silenciosamente a mostrar uma única rachadura na sua fachada. Ele não conseguia concentrar-se nos votos. A sua mente era um turbilhão, a reproduzir a imagem de Madalena com Julião Vaz. Uma coisa era ouvir que ela tinha tido sucesso. Outra era testemunhá-lo. Ver a prova viva e respirante de que o seu mundo não tinha terminado com a partida dele. De facto, a vida real dela parecia ter começado precisamente no ponto em que ele tinha declarado que a deles tinha terminado. A celebrante, uma mulher calorosa e carismática, estava a personalizar a cerimônia. Carla e Paulo estão muito gratos por vos ter a todos aqui. As pessoas que os moldaram querem agradecer especialmente aos seus mentores, as pessoas que os guiaram não só nas suas carreiras, mas no amor. O estômago de Alex apertou. Paulo, claro, tem de agradecer ao pai. E Carla? A celebrante sorriu, virando-se para a primeira fila. Quer reconhecer uma mulher cuja resiliência e visão foram uma profunda inspiração para ela. Uma mulher que, depois de enfrentar a sua própria encruzilhada, construiu um novo caminho não só para si, mas para um futuro mais sustentável. Estamos muito honrados por a ter a ela e ao seu marido conosco hoje. Por favor, juntem-se a mim para celebrar Madalena Vidal e o Sr. Julião Vaz. Uma onda de aplausos educados e apreciativos percorreu a multidão. As cabeças viraram-se. Alex sentiu centenas de olhos sobre ele, ou talvez fosse apenas a sua própria paranoia. Ele observou Madalena sentada na primeira fila, a oferecer um sorriso pequeno e humilde, enquanto Julião pousava uma mão na dela, o seu orgulho por ela evidente para qualquer pessoa que olhasse. O nome proferido em voz alta neste fórum público foi a sentença de morte para a narrativa que Alex tinha elaborado tão cuidadosamente. Madalena Vidal e o Sr. Julião Vaz. Não era apenas um acordo comercial. A celebrante tinha dito marido. A palavra ressoou no espaço cavernoso do crânio de Alex. Marido. O aperto de Beatriz no seu braço foi como um torno. Sorri, sibilou ela, a sua voz um comando baixo e perigoso. Todos estão a olhar. Ele forçou os lábios a um simulacro de sorriso. Parecia esticar argila fria. Era um ator numa peça para a qual não tinha feito audição e acabava de se esquecer de todas as suas falas. Ele viu tudo agora. A confiança tranquila, o vestido caro, mas discreto, a presença na primeira fila. Não foi um acaso, não foi um golpe de sorte.
Esta era a vida dela. O resto da cerimônia passou num borrão. Ele registou a troca de alianças, o beijo, a procissão triunfante. Mas tudo parecia estar a acontecer por trás de um vidro grosso. A sua realidade tinha se reduzido a um facto singular e escaldante. Madalena estava casada com um multimilionário, um homem cujo patrimônio líquido era tão vasto que a considerável riqueza de Alex era como um mealheiro de criança em comparação. Um homem conhecido não só pela sua fortuna, mas pelo seu intelecto, a sua previsão, a sua filantropia tranquila. Ele não tinha sido apenas substituído, tinha sido total e completamente insignificante. O prego no caixão. Na hora do cocktail que se seguiu, a atmosfera era jubilosa. Empregados circulavam com bandejas de champanhe e canapés ridiculamente intrincados. Alex sentiu uma necessidade desesperada de escapar. Mas Beatriz já o estava a direcionar para um pequeno grupo de pessoas. Aquele é o Marcos Torres, sussurrou ela, os seus olhos a brilhar com ambição. Ele dirige o departamento de aquisições na Sterling Cooper. Tens de falar com ele. Pela primeira vez, a perspectiva de fazer networking, de subir mais um degrau na escada, pareceu-lhe nojentamente inútil. Qual era o sentido do seu pequeno reino quando um verdadeiro imperador estava na sala? Mas ele fez a sua parte, apertando a mão de Marcos, trocando piadas, a sua voz a soar distante e estranha aos seus próprios ouvidos. Os seus olhos continuavam a desviar-se à procura do vestido verde esmeralda. Ele encontrou-a perto do bar de ostras, a rir com um pequeno grupo de pessoas. Julião estava ao lado dela, o braço pousado ligeiramente na parte inferior das suas costas. Ele não a estava a exibir como um troféu, como Alex costumava fazer com Beatriz. Estava simplesmente com ela, uma unidade calma e inabalável. Alex desculpou-se da conversa com Marcos Torres, ignorando o olhar furioso de Beatriz. Ele caminhou até ao bar e pediu outro uísque. Sozinho, enquanto levava o copo aos lábios, ele captou o seu próprio reflexo no espelho atrás do bar. Viu um homem que parecia bem-sucedido, confiante, no controlo. Mas era uma mentira, era uma fraude. Toda a sua vida era uma ilusão cuidadosamente curada de vitória, e a única pessoa que se supunha ser o seu inimigo derrotado acabara de expor tudo sem dizer uma única palavra. A verdade foi uma pílula amarga. Ele não deixou Madalena porque ela o estava a atrasar. Ele deixou-a porque tinha sido demasiado pequeno para ver a magnitude dos sonhos dela. O plano de lugares na recepção do casamento é uma obra-prima de engenharia social. Quando Alex e Beatriz encontraram à sua mesa, uma pequena e elegante mesa com os seus nomes, o sangue de Alex gelou. Mesa 7, e mesmo em frente a eles, outros 2 cartões com nomes, Senhora Madalena de Vaz e Senhor Julião Vaz. Foi um ato deliberado. Carla, na sua felicidade nupcial, tinha cometido um ato monumental de crueldade social ou era uma mestra estrategista. Talvez ela pensasse que já tinha passado tempo suficiente, ou talvez, pensou Alex com um nó no estômago, ela estivesse simplesmente a reconhecer a nova realidade. Madalena estava agora num extrato social que exigia um lugar à mesa principal e, como o seu ex-marido, ele era um apêndice necessário e desajeitado. Isto é simplesmente perfeito, murmurou Beatriz, a voz tensa de fúria enquanto se sentava. O seu sorriso era um corte vermelho, um sinal de aviso. Apenas respira, Alex. Vamos ser elegantes, charmosos e completamente imperturbáveis. Era uma tarefa difícil. Estar imperturbável era a última coisa que Alex sentia.
Ele sentia-se como um inseto sob um microscópio. Um momento depois, eles chegaram. Madalena movia-se com uma graça tranquila, que ele agora reconheceu como o subproduto de uma autêntica autoconfiança. Julião puxou a cadeira para ela, um gesto cortês que se sentiu ao mesmo tempo antiquado e incrivelmente íntimo. Alex, Beatriz? Disse Madalena, a voz calma e uniforme. Não havia malícia nela, nem triunfo. Era o reconhecimento educado de um antigo conhecido. Há quanto tempo? Madalena, Alex conseguiu dizer, a sua própria voz a soar rouca. Tu pareces bem. Foi o eufemismo do século. Ela parecia magnífica. Parabéns pelo noivado, acrescentou acenando para o anel de Beatriz. Beatriz, aproveitando a oportunidade para se exibir, levantou a mão. Obrigada. Alex tem um gosto impecável. A implicação era clara. Ele escolheu isto. Ele escolheu-me. Julião estendeu a mão por cima da mesa para Alex. O seu aperto foi firme. Os seus olhos de um azul surpreendentemente claro eram olhos inteligentes e perspicazes que pareciam ver através do fato caro de Alex e até ao espaço oco por baixo. Julião Vaz, é um prazer finalmente conhecer-te. Ouvi muito sobre o passado de Madalena e estou grato pela jornada que a levou até mim. Foi uma obra-prima de diplomacia, ao mesmo tempo desarmante e totalmente devastadora. Numa frase, ele reconheceu a existência de Alex, relegou-o para o passado e declarou a sua própria vitória, tudo com um sorriso caloroso e genuíno. Alex sentiu como se tivesse levado um xeque-mate num jogo de xadrez que nem sabia que estava a jogar. O valor intrínseco. A conversa que se seguiu foi uma tortura lenta e agonizante. Beatriz, determinada a provar o seu valor, tentou envolver Julião numa discussão sobre o mercado de ações, mencionando nomes de empresas tecnológicas e tendências financeiras. Estou fascinada com a volatilidade no espaço cripto, disse ela, a tentar soar conhecedora. Quais são os teus pensamentos sobre a viabilidade a longo prazo das finanças descentralizadas, Julião? Julião deu-lhe um sorriso paciente. Os meus pensamentos são que eu emprego pessoas muito mais inteligentes do que eu para se preocuparem com isso. Estou muito mais interessado na viabilidade a longo prazo do nosso planeta. Depois dirigiu toda a sua atenção para Madalena. Falando nisso, querida, contaste-lhes sobre o novo polímero de algas marinhas que estás a desenvolver? É extraordinário. O rosto de Madalena iluminou-se com uma paixão que Alex não via desde os primeiros dias do seu casamento. Ainda está nas fases iniciais, mas os testes são promissores. Acreditamos que podemos criar um material de embalagem totalmente biodegradável que não só é forte e resistente à água, mas que realmente enriquece o solo à medida que se decompõe. Ela olhou para Alex, um vislumbre da velha emoção partilhada nos seus olhos. Lembravas-te daquela ideia que eu tinha sobre usar micélio de cogumelos? Esta é a próxima evolução disso. Ele lembrava-se. Ele recordou-se de estar sentado à mesa da cozinha deles, os olhos dela a brilhar enquanto ela rabiscava designs num guardanapo, a falar sobre mudar o mundo, e recordou a sua resposta. É um hobby doce, Madalena, ele dissera, dando-lhe um tapinha na mão com condescendência antes de voltar aos seus relatórios trimestrais. Mas deixa-nos a nós, profissionais, salvar o mundo. A recordação atingiu-o com a força de um golpe físico. Ele tinha sido o profissional, e ela era a que estava sentada ao lado de um multimilionário que chamava as suas ideias extraordinárias. Que fascinante!
disse Beatriz com a voz plana. Então tu fazes sacos de lixo elegantes? O ar ficou cheio de uma tensão não dita. O sorriso de Julião não vacilou, mas os seus olhos ficaram frios. Madalena, no entanto, simplesmente riu. Um som leve e fácil. Mais ou menos, mas esperamos que sejam o tipo de sacos de lixo que ajudem a garantir que nos reste um mundo para deitar lixo. Depois ela mudou elegantemente de assunto, perguntando a Beatriz sobre o seu trabalho em relações públicas, o seu tom desprovido de sarcasmo. Madalena era a prova de balas. Os pequenos ataques de Beatriz, que outrora a teriam reduzido às lágrimas, agora escorregavam. Ela estava envolta numa confiança tranquila que a sua nova vida e o seu novo marido lhe tinham dado. Alex sentiu uma urgência primitiva, desesperada, para reivindicar algum vislumbre do seu antigo poder. Então, Julião, disse ele, inclinando-se para a frente, eu sou das finanças Castro Capital. Temos feito movimentos agressivos no espaço de aquisição de tecnologia. Tenho a certeza de que entendes o valor de uma aquisição hostil quando uma empresa está a ter um desempenho inferior. Ele queria soar como um par, um companheiro predador. Mas as palavras saíram a soar brutais e desajeitadas. Julião bebeu um gole lento de vinho, o seu olhar inabalável. Eu entendo, disse ele, a sua voz suave, mas com uma ponta de aço. Eu também entendo o valor de construir coisas em vez de as derrubar. Tende a produzir um melhor retorno a longo prazo, nos negócios e na vida. As últimas palavras foram direcionadas diretamente ao coração de Alex. Foi um tiro limpo, entregue com precisão cirúrgica. O resto do jantar decorreu num nevoeiro de conversa educada e sem sentido. Mas as linhas tinham sido traçadas. Alex e Beatriz, com a sua conversa sobre aquisições e volatilidade, eram a equipa de demolição. Madalena e Julião eram os arquitetos, a construir um mundo novo e melhor. E Alex estava a começar a compreender com uma clareza horrível de que lado ele tinha escolhido e tudo o que tinha destruído no processo. O despertar no jardim. A banda do casamento tocava alto, um conjunto genérico, mas dançável, de hits pop. A pista de dança era um turbilhão de sedas em tons pastel e fatos escuros. Beatriz, sempre a artista, estava no seu elemento. Ela puxou Alex para a pista, o seu corpo a mover-se com uma graça fluida e praticada, o seu sorriso brilhante e ofuscante para benefício da sua audiência. Dança comigo, querido, ela ordenou, a sua voz um sussurro alegre que não disfarçava totalmente o aço por baixo. Precisamos de parecer que estamos a divertir-nos imenso. Alex obedeceu, o seu corpo a mover-se em piloto automático. Ele segurou-a, girou-a. Sorriu quando era suposto sorrir, mas os seus olhos continuavam a traí-lo, a voltar para a mesa 7. Madalena e Julião não estavam a dançar. Estavam sentados muito próximos, imersos numa conversa tranquila, as suas cabeças inclinadas uma para a outra. De vez em quando, Julião ria, um som grave e ressonante, e Madalena tocava-lhe no braço. Eles estavam no seu próprio mundo, uma bolha impenetrável de intimidade partilhada que uma pista de dança apinhada não conseguia tocar. Ele recordou ter dançado com Madalena. No seu próprio casamento, eles tinham sido desajeitados, a rir enquanto tropeçavam nos pés um do outro. Eles não se importavam com quem estava a olhar. A alegria deles tinha sido só para eles. Com Beatriz, cada momento parecia uma atuação, cada sorriso um movimento calculado. Quando a música terminou, Beatriz abanou o rosto. Preciso de uma foto. A iluminação aqui está perfeita. Ela tirou o telemóvel, encontrando o seu ângulo com perícia, e segurou-o para uma selfie. Sorri, Alex. Ele forçou outro sorriso.
O flash disparou, cegando-o momentaneamente. Beatriz imediatamente começou a digitar no ecrã, a testa franzida em concentração. A legenda tem de estar perfeita, murmurou ela mais para si mesma do que para ele. A celebrar o amor com o meu amor. Não, muito clichê. Os futuros senhor e senhora Castro. Sim, isso é melhor, assertivo. Alex observou-a, uma sensação repentina e desconcertante de desapego a invadi-lo. Ele viu-a não como a sua noiva, mas como uma estranha obcecada em criar uma narrativa. Toda a sua relação era uma série de fotos cuidadosamente selecionadas, legendas astutas e aparições sociais estratégicas. Era uma marca, não um laço. Ele desculpou-se. Precisava de ar. Saiu para um dos terraços de pedra. O ar fresco da noite era um alívio bem-vindo. O som do oceano, um embate constante e rítmico, era um contraponto calmante ao caos na sua cabeça. Ele ouviu duas mulheres a falar perto do parapeito. Ele reconheceu uma como uma proeminente negociante de arte do porto. Ah, e a empresa dela é verdadeiramente revolucionária, dizia a negociante de arte. Madalena de Vaz tem mais integridade e visão no seu dedo mindinho do que a maioria dos CEOs que conheço. Ouvi dizer que o ex-marido dela está aqui, disse a outra mulher num sussurro conspiratório. O tipo das finanças, consegues imaginar ser o homem que deixou aquela mulher escapar? E por quê? Por aquela pequena rapariga de RP que tem publicado selfies a noite toda. As palavras foram como punhais nas suas costas. Ele esgueirou-se antes que pudessem vê-lo, o seu rosto a arder com uma vergonha tão intensa que era quase física. Ele retirou-se para uma parte mais tranquila da quinta, um pequeno jardim isolado, iluminado por luzes noturnas. Ele precisava de pensar, de processar a demolição total da sua realidade. Tudo o que ele tinha definido como sucesso, a sua riqueza, a sua carreira, a sua bela noiva, agora parecia ouro de imitação barato. Ele tinha lutado pela aparência de uma vida perfeita, enquanto Madalena tinha ido silenciosamente e construído uma real. O seu telemóvel vibrou. Era Beatriz. Onde estás? As pessoas estão a notar. Outro bip. Marcos Torres estava a perguntar por ti. Estás a envergonhar-me. E outro. Alex, volta aqui agora. Ele ignorou as mensagens, afundando-se num banco de pedra fria. Ele pensou no negócio de Madalena. Vida verde. Ele recordou a excitação dela, as suas ideias a rabiscar pela noite dentro, a sua crença de que podia fazer a diferença. Ele chamou-lhe um hobby, uma distração. Ele tinha morto de fome os sonhos dela da única coisa de que precisavam para crescer, a sua crença nela. E agora outro homem estava a regá-los, e eles estavam a florescer numa floresta. O som de passos no caminho de gravilha fê-lo levantar o olhar. Era Beatriz. O seu sorriso tinha desaparecido, o seu rosto duro e despido de toda a pretensão. Aí estás tu, sibilou a voz dela, baixa e venenosa. O que é que pensas que estás a fazer a esconder-te nos arbustos como uma criança? Estás a arruinar tudo. Eu só precisava de um pouco de ar, Beatriz, disse ele, a voz cansada. Não me mintas, retorquiu ela. Isto é por causa dela, não é? Estás humilhado. Eu vejo isso na tua cara. Tu não suportas que a tua ex-mulher Ratinho tenha conseguido pescar um peixe maior do que tu. As suas palavras tão diretas e transacionais atingiram um nervo. Isto é tudo uma competição para ti, Beatriz? Quem pescou o peixe maior? Claro que é, disse ela, a voz a subir. É o que sempre foi. Nós ganhamos, Alex. Nós temos a melhor vida, o melhor futuro. Por que é que estás a deixar que te afete? Ela não é nada, ela apenas teve sorte.
Mas ele sabia, com uma certeza que o gelou até aos ossos, que não era sorte, era valor. Madalena tinha um valor intrínseco que ele tinha sido demasiado cego para ver. E Julião Vaz, um homem que podia ter qualquer pessoa ou qualquer coisa no mundo, tinha visto isso claro como o dia. Talvez não tenhamos ganho, disse ele em voz baixa, o pensamento a tomar forma à medida que ele o proferia. Talvez tenhamos apenas escolhido um prêmio diferente. Beatriz olhou para ele, os seus lábios perfeitamente pintados entreabertos em descrença. O que é que isso é suposto significar? Significa que estou cansado, Beatriz, disse ele, a olhar não para ela, mas para as estrelas distantes e indiferentes. Estou cansado da atuação, das legendas e das fotos, e do esforço constante e exaustivo de tudo isto. A raiva nos olhos dela foi substituída por um vislumbre de medo. Ela tinha construído o seu futuro sobre a base da sua parceria, sobre a marca Alex e Beatriz. Estava a ver as primeiras rachaduras aterradoras aparecerem nessa base. Não sejas ridículo, Alex, disse ela, a voz a suavizar ligeiramente, a tornar-se persuasiva. Estás simplesmente emotivo. É o casamento, o bar aberto. Vamos voltar para dentro. Dançamos, sorrimos e amanhã tudo isto estará esquecido. Ela estendeu a mão para a dele, mas ele afastou-se. A jaula dourada que ele construíra com tanto orgulho para si mesmo, de repente sentiu-se muito pequena e muito, muito fria, e pela primeira vez ele estava a considerar seriamente como sair. O início da autenticidade. A festa estava a começar a terminar. Os convidados mais velhos tinham saído, deixando a pista de dança para os foliões mais determinados. Alex tinha regressado ao salão com Beatriz, mas o abismo entre eles era agora algo palpável. Estavam juntos, mas estavam a quilômetros de distância. Ele estava a seguir os movimentos, um fantasma no banquete, a sua mente noutro lugar. Ele precisava de falar com ela, não para a reconquistar, não para pedir desculpa na esperança de uma segunda oportunidade, mas para entender. Ele precisava de ouvir isso dela. Ele precisava de saber como a mulher quieta e sem pretensões, com quem ele se casara, se transformara nesta central de graça e sucesso. Ele viu a sua oportunidade quando Julião foi puxado pelo noivo para um charuto de celebração final no terraço. Madalena permaneceu à mesa a beber um copo de água, um pequeno sorriso sereno no seu rosto enquanto observava os últimos dançarinos. Eu já volto, disse ele a Beatriz, a sua voz não deixando margem para discussão. Ele caminhou até a mesa, o coração a bater num ritmo nervoso contra as costelas. Sentiu-se como um rapaz a aproximar-se da sua primeira paixão, desajeitado e inseguro. Madalena, disse ele, a sua voz mais suave do que pretendia. Ela levantou o olhar, a sua expressão indecifrável. Alex, podemos falar só por um minuto? Ela hesitou, depois acenou ligeiramente, indicando a cadeira vazia ao lado dela. Ele sentou-se, o espaço entre eles carregado com 2 anos de história não dita. Eu só queria dar-te os parabéns, começou ele, tateando por palavras certas. Por tudo. A tua empresa. É incrível. Estou feliz por ti. Para sua surpresa, ele descobriu que estava a falar a sério. Por baixo das camadas de choque e ego ferido, havia uma faísca genuína de orgulho. Um sorriso real tocou os seus lábios. Obrigada, Alex. Isso significa alguma coisa. Como é que o fizeste? Perguntou ele. A pergunta crua e honesta. Depois de eu ter saído, eu nunca imaginei. Ela olhou para ele, os olhos claros e diretos. Não havia piedade neles,
apenas uma sabedoria calma e ponderada. De certa forma, Alex, eu filo porque tu saíste. Quando tu saíste, houve este enorme espaço silencioso. No início foi assustador. Estava cheio de todas as minhas inseguranças e todas as coisas que eu pensei que não era sem ti. Ela fez uma pausa, bebendo um gole de água. Mas depois, lentamente, comecei a preencher esse espaço com a minha própria voz, as minhas próprias ideias. Todas as coisas que eu tinha mantido em silêncio, porque tinha medo de que não fossem grandes ou impressionantes o suficiente para o teu mundo. Eu comecei a vida verde, com o pouco que tinha nas minhas poupanças pessoais, a trabalhar a partir da garagem. Acontece que os meus hobbies tolos tinham potencial, afinal. A frase, as suas próprias palavras depreciativas, pairou no ar entre eles. Ele encolheu-se, mas ela não parecia dizê-lo com malícia. Era apenas uma declaração de factos. O Julião veio depois, continuou ela. Eu estava a apresentar o meu projeto para uma segunda ronda de financiamento numa conferência de tecnologia verde. Ele era o orador principal. Ele ouviu a minha apresentação. Ele viu o protótipo e não viu apenas um produto. Ele viu a visão por trás dele. Ele acreditou nela. Mais importante, ele acreditou em mim. A simplicidade do relato foi devastadora. Ele exigiu que ela se encaixasse no mundo dele. Julião simplesmente entrou no dela e a ajudou a construí-lo maior. Ele é um bom homem, disse Alex em voz baixa. Foi uma admissão de derrota, mas também uma observação genuína. É o homem mais gentil que eu já conheci, respondeu ela. E a forma como ela o disse, com uma certeza tão simples e sem adornos, foi o fecho definitivo do capítulo deles. Ele tinha de perguntar. A pergunta que lhe estava a queimar a mente a noite toda. A ideia central da vida verde, o polímero biodegradável, tu falaste-me disso uma vez, não foi? Há anos. Uma sombra de uma memória atravessou o rosto dela. Sim, disse ela. Eu falei. Era apenas um conceito na altura, algo que eu tinha lido numa revista científica. Eu estava tão entusiasmada. Eu desenhei-o num guardanapo para ti na tratoria, o nosso antigo lugar de aniversário. Ele recordou. Recordou-se de estar irritado porque ela estava distraída, que estava a falar sobre embalagens de cogumelos quando ele estava a tentar celebrar uma promoção. O que é que eu disse? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Ele precisava de ouvir o prego a ser martelado no seu caixão. Madalena desviou o olhar por um momento para o oceano visível através das grandes janelas do salão de baile. Tu disseste-me que era um pensamento agradável, mas pouco prático. Disseste, Madalena, tu tens um bom coração, mas não tens cabeça para os negócios. Concentra-te no que fazes bem. E depois amarrotaste o guardanapo e pediste a conta ao empregado. Ali estava. O momento. Um momento pequeno, aparentemente insignificante, em que ele não só descartou uma ideia, como a descartou a ela, o cerne do que ela era. Ele não só falhou em apoiar o sonho dela, ele ativamente o esmagou, atirando-o para o lado, como um pedaço de lixo. E daquele guardanapo descartado, ela construiu um império. Julião não lhe deu a ideia. Ele apenas nutriu a semente que Alex tinha tentado enterrar. Ele sentiu uma vergonha profunda e dilacerante. Era uma vergonha que ia além do ciúme profissional ou da humilhação social. Era a vergonha de um homem a quem foi dado um presente raro e precioso, e que tinha sido demasiado arrogante e demasiado cego para reconhecer o seu valor. Lamento, Madalena, sussurrou ele, as palavras a parecerem completamente inadequadas. Por isso, por tudo, eu fui um tolo.
Ela finalmente olhou para ele e pela primeira vez ele viu um vislumbre da velha e familiar doçura nos olhos dela. Sim, tu foste, disse ela sem crueldade. Mas o nosso fim, Alex, foi o meu começo. Eu fiz as pazes com isso. Espero que tu também possas fazer. Julião estava a aproximar-se novamente deles. Ele sorriu para Madalena, um sorriso privado e amoroso, antes de acenar educadamente para Alex. Madalena levantou-se, pousando a mão na do marido. Eles eram uma unidade perfeita e sem falhas. Boa noite, Alex, disse ela. E com isso, viraram-se e afastaram-se, deixando-o sozinho à mesa com o fantasma de um guardanapo amarrotado e o peso total e esmagador das suas escolhas. O recomeço. Ver Madalena e Julião a afastarem-se parecia ver a maré a recuar, deixando-o encalhado e sozinho numa margem estéril. A música da festa, que tinha desaparecido para um zumbido abafado, regressou agora com força. Ele cambaleou de volta para o bar. Mais um uísque, senhor. Duplo! Resmungou Alex. Ele bebeu rapidamente, o ardor na garganta, uma distração bem-vinda do inferno na sua alma. Ele já não estava apenas envergonhado ou com ciúmes. Ele estava de luto. Estava de luto pelo homem que poderia ter sido, a vida que poderia ter tido, se não tivesse estado tão consumido pelas métricas superficiais de sucesso que ele escolhera para si mesmo. Ele viu Beatriz do outro lado da sala. Ela estava a falar com Marcos Torres novamente, a rir um pouco alto demais, a tocar-lhe no braço um pouco mais frequentemente do que o necessário. Ela estava a trabalhar, mesmo agora, com o seu noivo no meio de um colapso emocional. Ela estava a fazer networking, a tirar partido da situação, a garantir a sua própria posição. Ele viu-a, naquele momento, com uma clareza aterrorizante. Ela não era a sua parceira, era a sua co-investidora na joint venture da sua imagem pública, e as suas ações estavam a cair a pique. Ele virou-se, incapaz de olhar. Ele viu grupos de pessoas a rir, alheios à sua agonia privada. Sentiu-se invisível. Ele encontrou o seu caminho para uma biblioteca, uma sala tranquila com painéis de madeira. Afundou-se numa poltrona de couro profunda que cheirava a pó e papel velho. O uísque duplo agitava-se na sua mão. O seu telemóvel vibrou. Beatriz, onde estás? As pessoas estão a notar. Outro bip. Estás a envergonhar-me. E outro. Alex, volta aqui. Agora! Ele ignorou as mensagens, afundando-se. Ele pensou na conversa com Madalena. Amarrotaste o guardanapo. A porta da biblioteca abriu-se. Era Beatriz. O seu sorriso tinha desaparecido, o seu rosto duro e despido de toda a pretensão. Aí estás tu, novamente. Eu não estou a esconder-me, Beatriz, estou a pensar. A pensar no quê? Em como vais rastejar de volta para ela? É um bocado tarde demais para isso, Alex. O barco multimilionário zarpou. Isto já não é sobre ela, disse ele a olhar para ela. O álcool tinha despojado as suas próprias pretensões, deixando apenas uma honestidade crua e dolorosa. Isto é sobre nós. Isto, o que nós temos, não é real. Ela soltou uma gargalhada curta e aguda, desprovida de humor. Não é real? O diamante de 2 quilates no meu dedo parece bastante real. Alex, o apartamento de luxo para o qual nos vamos mudar no próximo mês parece real. Tudo o que construímos é real. Nós não construímos nada, replicou ele, a voz a subir. Nós comissariamos uma marca, nós montamos um portfólio. Isto não é uma relação, é um plano de negócios, e eu estou a cobrar a minha parte. A cor drenou-se do rosto dela.
A máscara da ambiciosa socialite caiu, revelando uma mulher que estava subitamente, aterrorizantemente vulnerável. O que é que estás a dizer? Estou a dizer que eu não posso fazer mais isto. Eu não posso ser o homem daquela foto. Eu nem sei quem ele é. Ele levantou-se, o movimento instável. Eu passei os últimos 2 anos a pensar que estava a melhorar, que estava a ganhar, mas eu estava apenas a fugir do facto de que eu não era suficiente para uma mulher como Madalena, não porque eu não fosse rico ou bem-sucedido o suficiente, mas porque eu não fui homem o suficiente para a ver por quem ela realmente era. Ele olhou para Beatriz e, pela primeira vez, viu não um prêmio a ser ganho, mas outra pessoa que tinha acreditado na mesma mentira que ele. E eu também não sou suficiente para ti, Beatriz. Não o homem que tu queres que eu seja. Tu não queres um parceiro, tu queres um ativo, e este ativo está a depreciar-se rapidamente. As lágrimas brotaram dos olhos dela, lágrimas de raiva e frustração. Tu és um tolo, Alex. Tu estás a deitar tudo fora por um fantasma, por uma memória. Não, disse ele, a voz finalmente firme. Eu estou a deitar fora o fantasma, a atuação. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero algo real. Ele passou por ela, fora da biblioteca e fora da vida que ele tinha construído tão cuidadosamente e tão erradamente. A paz da rendição. A viagem de 4 horas de regresso a Lisboa foi um calvário silencioso. O ar no carro estava espesso com acusações não ditas e a morte de um futuro. Beatriz olhava pela janela, uma única lágrima de raiva a traçar um caminho através da sua maquilhagem perfeita. Alex simplesmente conduzia, as mãos agarradas ao volante, o olhar fixo no interminável troço de autoestrada. Não havia mais nada a dizer, já tinham dito tudo na biblioteca. Eles separaram-se na entrada do seu prédio de apartamentos, aquele que ele agora iria abandonar. Ela deslizou o anel de diamantes do dedo e pousou-o no banco vazio do passageiro, sem uma palavra. O gesto foi frio, final e transacional. O fim de um acordo. As semanas seguintes foram um borrão de logística e introspeção. Alex mudou-se, encontrando um apartamento mais pequeno e simples no centro. Ele pôs a sua cobertura à venda. Foi trabalhar, mas a emoção da sala de negociações, a adrenalina de uma aquisição hostil, tudo desaparecera. Sentia-se como um jogo cujas regras ele já não entendia, ou que talvez nunca tivesse querido jogar em primeiro lugar. Estava à deriva. Ele passara tanto tempo a definir-se pela sua ambição, pelas suas posses, pela mulher no seu braço, que sem elas ele não tinha a certeza de quem era. Ele estava assombrado pelo homem no espelho, um estranho com olhos cansados e uma vida cheia de coisas caras que não lhe davam alegria. Num sábado chuvoso, ele encontrou-se a desembalar uma caixa de velhos pertences que tinha recuperado do armazém, coisas da sua vida com Madalena. Ele encontrou um velho álbum de fotos. Sentou-se no chão do seu novo apartamento vazio e folheou as páginas. Ali estavam eles, mais jovens, menos polidos, mas inegavelmente felizes. Uma foto deles num trilho de caminhada, cobertos de lama. Uma foto deles no seu primeiro apartamento pequeno, a pintar as paredes eles próprios. Uma foto de Madalena no seu jardim, o rosto dela radiante de orgulho por uma fila de cenouras de aspecto torto. Ele viu então. A riqueza que ele deitou fora não era monetária. Tinha sido uma riqueza de momentos partilhados, de alegria simples, de conexão autêntica. Ele trocou tudo por um portfólio de vitórias vazias. Ele teve uma última conversa estranha com Beatriz quando ela veio buscar as suas últimas coisas.
Ela estava serena, a sua armadura firmemente posta novamente. Espero que encontres o que quer que estejas à procura, Alex, disse ela, a voz desprovida de emoção. Suponho que alguma pequena fatia de autêntica miséria de classe média. Eu espero que encontres o que estás à procura, Beatriz, replicou ele sem malícia. Ele percebeu que falava a sério. Ela não era uma vilã. Era apenas uma mulher que queria uma vida diferente da que ele agora sabia que precisava. Depois de ela sair, ele sentou-se no silêncio, sentindo não a miséria que ela tinha previsto, mas uma estranha e invulgar sensação de paz. Era a paz da rendição. Ele tinha parado de lutar para ser alguém que não era. O crescimento da semente. Uns dias depois, ele viu um artigo online. Era uma reportagem na Forbes intitulada Os Visionários da Vida Verde, como Julião e Madalena Vaz estão a construir um amanhã mais ecológico. Havia uma fotografia deles de pé, num campo, Madalena a segurar uma pequena e próspera muda. Eles não estavam a olhar para a câmara. Estavam a olhar um para o outro, os seus sorrisos genuínos e sem reservas. O artigo detalhava o incrível trabalho que estavam a fazer, não só com a sua empresa, mas através da sua nova fundação filantrópica, dedicada a financiar startups sustentáveis e educação ambiental. Falava da paixão de Madalena e do apoio inabalável de Julião. O velho Alex teria sido consumido por uma mistura tóxica de inveja e raiva, mas o homem sentado no chão do seu apartamento vazio sentiu algo diferente. Sentiu uma tranquila sensação de espanto e sorriu. Foi um sorriso real. Não para uma câmara, não para uma audiência, mas para si mesmo. Ele estava genuinamente feliz por ela. O sucesso dela já não se sentia como um reflexo do seu fracasso. Era simplesmente a história dela, uma história da qual ele teve o privilégio de ter sido uma pequena parte outrora. Ele fechou o laptop. A morte do seu ego, a morte das suas ilusões. E agora, no rescaldo tranquilo, algo novo estava a começar a crescer. Ele não sabia como seria o seu futuro. Não seria tão brilhante ou tão grandioso como o que ele tinha planeado. Mas ele sabia, com uma certeza que se instalou profundamente nos seus ossos, que seria dele. Seria real. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente. 6 meses passaram. As estações mudaram, pintando a cidade com os tons suaves do final do outono. A vida de Alex tinha se reduzido ao essencial. Ele vendeu o apartamento de luxo e o carro desportivo vistoso. Deixou o seu emprego de alta pressão na Castro Capital, aceitando um cargo numa firma de investimento mais pequena e ética que se focava em empresas socialmente responsáveis. O salário era uma fração do que ele costumava ganhar. Mas, pela primeira vez, ele não sentia que estava a vender a sua alma a cada transação. O seu novo apartamento era modesto, mas tinha uma pequena varanda. Nela, ele tinha colocado grandes vasos. Ele passara um fim de semana num viveiro local, a fazer perguntas desajeitadas sobre o solo e a drenagem. Ele estava a tentar cultivar tomates. A maioria das primeiras tentativas tinha murchado, mas uma pequena planta agora dava, teimosamente, pequenos frutos verdes. Ele encontrava uma quantidade absurda de orgulho nisso. Estava a reconstruir a sua vida, não de cima para baixo, mas a partir do chão. Ele reconectou-se com velhos amigos que tinha negligenciado durante a sua ascensão implacável, aqueles que o conheciam antes de a ambição o consumir. Ele tomou café com a irmã, que lhe disse: "É bom ter o meu irmão de volta. Eu não gostava muito daquele CEO que estavas a fingir ser."
Ele estava a aprender a encontrar alegria não na aquisição, mas na experiência. O sabor de um café bem tirado, o prazer de correr à beira-rio, a satisfação de ajudar uma pequena empresa significativa a obter o financiamento de que precisava para crescer. O seu mundo tinha se tornado mais pequeno, mais tranquilo e infinitamente mais profundo. O encontro no retiro. Numa tarde fresca de novembro, ele estava a caminhar por um mercado de agricultores no Parque Eduardo Sétio, representando o Parque do Retiro espanhol, a desfrutar do caos vibrante. Ele estava a comprar um pão de massa-mãe quando ouviu uma voz familiar. São lindos, não são? Ele virou-se. Era Madalena. Estava sozinha, vestida com jeans simples e uma camisola quente, a segurar um saco de lona cheio de legumes frescos. Por um momento de parar o coração, o mundo pareceu abrandar. Madalena, disse ele, a sua voz a quebrar ligeiramente. Alex! Ela sorriu. Um sorriso quente e fácil que não continha fantasmas. Que coincidência! Vivo por perto agora, disse ele gesticulando vagamente, a experimentar a vida simples. Ele queria que fosse uma piada autodepreciativa, mas era a verdade. Não é assim tão simples, pois não? Disse ela, os olhos a brilhar. É preciso muito mais trabalho para cultivar uma cenoura do que para vender uma ação. Ele soltou uma gargalhada genuína, não forçada. Não tens ideia. Estou atualmente em guerra com afídeos na minha planta de tomate. Experimenta um pouco de óleo de NEM, sugeriu ela com facilidade. E fala com eles. Eles gostam de atenção. Eles ficaram num silêncio confortável por um momento, o mercado movimentado a girar à sua volta. Não foi estranho, foi pacífico. Duas pessoas que outrora partilharam uma vida, agora paradas como dois indivíduos separados e completos. Eu vi o artigo da Forbes, disse ele. O que estás a fazer é realmente incrível. Obrigada, disse ela. Sinto-me bem. Sinto que era o que eu sempre devia ter estado a fazer. Ela fez uma pausa, o olhar pensativo. Tu pareces bem, Alex. Tu pareces calmo. Foi o maior elogio que ele poderia ter recebido. Não bem-sucedido, não poderoso, não rico. Calmo. Estou a chegar lá, admitiu. É um processo. Desaprender muitos maus hábitos. A vida é um processo, ela acenou. O Julião está na cidade para uma conferência. Estamos apenas a tentar roubar alguns momentos normais, como comprar couve Kale demasiado cara. Ela segurou um grande molho com um sorriso. Ele retribuiu o sorriso. Não havia ciúme, nem arrependimento. Apenas uma tranquila apreciação por esta mulher e pela jornada que ela tinha empreendido. Ele estava grato por a ter conhecido, grato pela lição brutal e necessária que ela lhe tinha ensinado sem querer. Ela tinha sido o catalisador da sua própria transformação. Bem, disse ela, ajustando a sua mala, eu devia ir. Ele vai perguntar onde me meti. Foi bom ver-te, Madalena, de verdade. Igualmente, Alex. Ela virou-se e afastou-se, desaparecendo na multidão. Ele observou-a ir, uma profunda sensação de paz a instalar-se sobre ele. Ele não precisou do perdão dela para ser livre. Ele precisou de perdoar-se a si mesmo. Ele pagou pelo seu pão. O calor do pão espalhou-se pelas suas mãos. Ele olhou para as suas próprias mãos. Sem relógio chamativo, sem sinais de uma manicure fresca. Eram apenas mãos. Mãos que agora conseguiam distinguir entre a boa terra e a má. Mãos que estavam a aprender, lentamente, como construir coisas que duram. Ele tinha um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez estava a caminhar na direção certa, num caminho da sua própria criação, em direção a um futuro que se sentia autêntico e verdadeiro. E esse era um tesouro que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar.
Apelo final à ação e reflexão profunda. O significado profundo, a vida que Alex tinha descartado como insuficiente, acabou por ser a única que valia a pena viver. Ele pensou que tinha ganho ao escolher a riqueza, mas Madalena ganhou ao escolher a autenticidade. O homem que se tornou seu marido não lhe deu o sucesso. Ele apenas acreditou no valor que Alex era demasiado arrogante para ver. A lição é clara. O maior ativo na vida não é a aquisição, mas sim a conexão, a fé nos outros e a coragem de construir algo real, mesmo que comece num guardanapo amarrotado. Obrigado por leres esta história até ao fim. Se a transformação de Alex te fez refletir sobre as tuas próprias prioridades, comenta a tua opinião sobre a diferença entre ser rico e ser valioso. Não te esqueças de deixar um bom gosto e subscrever o canal